muito o jovem que, quando está saindo da sua adolescência, indo para a juventude, está deixando ali o seu ensino médio, já está se preparando para ir para o ensino superior. Então ele está aí na faixa dos 16, 17, 18 anos, quando ele está terminando o seu ensino médio, para aos 20 anos já estar fazendo a sua faculdade. Eu admiro aqueles jovens que já têm dentro de si, aleluia, aquilo que ele quer estudar. Eu admiro um jovem, quando eu estou conversando com ele, que ele está com 17 anos e está dizendo: ano que vem eu vou prestar o vestibular para direito, eu quero ser um advogado. E ele está decidido naquele propósito, ele está firme naquele propósito, e ele se empenha nos seus estudos para poder alcançar o seu objetivo. Eu admiro, porque para você ser um bom advogado, não é da noite para o dia, não. Você tem que passar no vestibular, você tem que ir para uma faculdade e estudar durante 5 anos, você tem que fazer especialização em mestrado durante 2 anos. Se você quiser também, você pode fazer um doutorado, mais 2 anos, depois você pode fazer um pós-doutorado, e você vai se tornar um bom advogado, e todos os casos que chegar no seu escritório de advocacia, você vai saber resolver para as pessoas, porque você estudou para aquilo. Eu admiro quando eu estou conversando com uma moça, com um rapaz, e ele vai fazer vestibular e diz: eu quero fazer vestibular para ser médico. E ele faz, estuda 5 anos de faculdade, mais 2, 3 anos de especialização, mestrado, e depois mais 3 anos de doutorado, e continua estudando, para que quando o doente chegar lá no hospital, no escritório, ele tenha a solução para aquele problema, para aquela doença. Eu admiro essas pessoas, e todas essas profissões eu louvo, todas as profissões eu louvo. Salomão disse no livro de Provérbios: tens visto a um homem perito no seu trabalho, na sua profissão? Tem visto? Ele será colocado diante dos grandes e não perante a plebe. Para você ser bem sucedido na sua vida profissional, você tem que estudar muito, muito, muito. E eu admiro os profissionais. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas o chamado de Deus, diz a Bíblia, ninguém toma essa honra para si, senão quando chamado por Deus. Aleluia! Para ser profeta, para falar em nome de Deus, não depende de mim, não depende de quem quer, mas daquele que vocaciona, daquele que chama. Quando ele subiu ao céu, ele distribuiu dons para os homens. A um, ele que chamou para evangelista, para pastor, para mestre, para profeta, para missionário, para poder proclamar a sua palavra. Eu admiro essas profissões, mas escute, nenhuma para mim é mais sublime do que você ser um porta-voz do Senhor, Criador dos céus e da terra. Você vai falar em nome do teu Criador. Eu me lembro do meu pastor Oscar Domingo de Moura, meu saudoso pastor. Às vezes ele tinha uma agenda muito corrida e ele não podia atender as suas agendas. Ele chegava para mim e falava: meu filho, eu gostaria de fazer um pedido a você. Aí eu falo: meu pastor, você vai estar trabalhando domingo, meu filho? Eu falei: pastor, eu vou estar trabalhando, mas o senhor precisa de mim? Preciso, meu filho, eu vou trocar escala. Eu troco escala para te atender. O que o senhor precisa de mim? Eu preciso que você vá lá em Linhares pregar no meu lugar, porque eu não vou poder ir, eu tenho outro compromisso. E eu trocava plantão, ia lá com a maior alegria, porque eu estava representando ali o meu pastor. Eu estava representando ali o homem de Deus. Agora imagine
precisa estudar a palavra de Deus. Eu falei a vocês que eu vou falar de coração. Aqui está aqui, ó, esboço de mensagem. Isso aqui é um caderno de esboço aqui, ó. Fechei o caderno, ó. Fechei o caderno. O salmista Davi disse: quanto amo a tua lei, a tua palavra é a minha meditação todos os dias. Todo dia ele meditava na palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas horas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus falou com Josué: não te apartes do livro desta lei, medita nele de dia e de noite, e você será próspero no teu caminho. Para você poder proclamar o nome de Jesus, para você poder proclamar o evangelho de Deus ao mundo, você tem que conhecer essa palavra. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você fez um curso de escola dominical? Parabéns. Prossiga, não para por aí não. Você fez o seu curso básico de teologia? Parabéns, prossiga, não para por aí não. Você fez o seu médio de teologia? Vai mais adiante, faça o bacharelado. Fez o bacharelado? Não para por aí não. Faça o mestrado, faça o doutorado, porque a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o chamado de Deus é uma coisa maravilhosa, é uma coisa gloriosa. Eu fico meditando. Às vezes eu leio a Bíblia Sagrada, eu fico meditando no chamado de Deus na vida de Abraão. Foi uma coisa gloriosa, o chamado de Deus na vida de Abraão. E uma coisa que me chama a atenção: o chamado de Deus na vida de Abraão é que o texto lá em Êxodo, capítulo de número 12, vai dizer que Deus apareceu para Abraão e o chamou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vem para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e na tua descendência, essa descendência aí é Jesus Cristo. Na tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Que coisa linda. Ali Deus conversou com Abraão, e o escritor dos Hebreus, no capítulo 11, diz que Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu ao chamado divino. Ele obedeceu ao chamado. E interessante que o texto vai dizer assim, Gênesis capítulo de número 17, Deus conversa com Abraão e diz assim, Gênesis 17, 22: e finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Olha aqui, tem um mistério aqui, escute isso aqui. Deus conversou com Abraão, chamou Abraão, revelou os mistérios para Abraão, revelou o futuro para Abraão. E finda esta conversa com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se, subindo para o céu. Isso significa que Deus desceu para chamar Abraão. Você já imaginou que privilégio Deus descer aqui na terra para chamar alguém, para vocacionar alguém para a sua obra? Agora, isso é em Gênesis 17, 22. Quando eu leio Gênesis 18, 33, Deus de novo conversa com Abraão e termina-se o capítulo. Tendo cessado Deus de falar com Abraão, retirou-se o Senhor dele, e Abraão voltou para o seu lugar. O que esse versículo está dizendo? Tendo o Senhor terminado de conversar com Abraão, o Senhor se retirou dele, e Abraão voltou para a sua casa, para o seu lugar. O versículo está dizendo que de novo Deus desceu e conversou com o seu servo. Aleluia! Você já parou para
dificuldade, irmãos, você recebeu uma revelação de Deus. Deus descer aqui na terra e te vocacionar para você ser a sua profetisa, o seu profeta aqui na terra. Que honra que é essa? Deus desceu aqui na terra. Outro chamado que eu fico encantado na Bíblia, eu disse para vocês que eu quero falar de coração para coração. Outro chamado que eu fico encantado na Bíblia é o chamado de Moisés. Quando eu abro a minha Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 3, eu vejo Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, Reuel. E aí, a Bíblia não diz isso? Eu que conjecturo, provavelmente uma ovelhinha se perdeu e Moisés vai, como bom pastor, procurar a ovelhinha, mas aquilo ali já era um propósito de Deus. A ovelhinha vai se distanciando e para onde ela vai? Ela vai para o monte Horebe. Aleluia. E Moisés vai atrás da ovelhinha e quando ele chega no monte Horebe, onde Deus queria, diz a Bíblia que ele viu uma sarça que estava pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça. E Moisés falou: irei para lá e verei que maravilha é essa. E quando ele se aproxima da sarça, ele ouve a voz de Deus: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E diz o texto que Moisés temeu olhar para Deus, e Deus começa a conversar com Moisés, e no versículo de número 6 diz assim: disse mais Deus a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrar o meu povo da mão dos egípcios. Por isso desci. Olha que privilégio de Moisés. Deus desceu pessoalmente e se revelou para ele: eu desci, e eu estou te convocando, Moisés, para você poder ir e libertar o meu povo da escravidão e levar o meu povo para a terra prometida. Que coisa maravilhosa. Agora escute, vocês conhecem Moisés? Tirou o povo, veio as 10 pragas, passou o mar vermelho, e agora Moisés leva o povo inteiro para o pé do Monte Horebe. E quando chega ali no pé do Monte Horebe, vai acontecer outra coisa que eu fico maravilhado. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 19, não precisa ler não, só escute, só fique aí com a sua porção nessa mesa de Jeová, esse maná. Fique aí só comendo do maná, só comendo o pão dos santos. Fica aí, não se preocupe em acompanhar o texto não, só leia. Quando Moisés leva o povo ao pé do Monte Sinai, Deus vai dar uma ordem: vai, Moisés, é o povo, purifica o povo hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque, aleluia, no terceiro dia, à vista de todo o povo de Israel, o Senhor descerá sobre o Monte Sinai. O próprio Deus desceu sobre o Monte Sinai. Todo o povo viu a glória de Deus. Olha que coisa tremenda. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Marca em redor limites ao povo e diga: guardai de subir ao monte, nem toca no seu termo, todo aquele que tocar no monte será morto. E aí o texto vai dizer que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial ficou com medo. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo
Sabe para quê? Sabe o que ele deu disso aqui? Agora, no capítulo 3, ele desce para vocacionar Moisés. No capítulo 19, ele desce para vocacionar a nação de Israel inteira para serem a sua testemunha na face da terra. O profeta Isaías, através de Isaías, Deus diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová. Eles são testemunhas de quê? Testemunhas de que Deus os tirou da terra da escravidão. Testemunha de que naqueles 40 anos de peregrinação, Deus cuidou deles. Testemunhas de que no Monte Sinai o Deus vivo desceu, falou, e eles ouviram a voz do Deus vivo. Por isso que dentre todos os povos da terra, o único povo monoteísta que adora o Deus vivo é a nação de Israel. Outro que eu quero meditar com os irmãos, eu tenho uma linha de pensamento para trabalhar com a igreja. Eu estou só na introdução, tá bom, meus irmãos? Eu estou só na introdução aqui. Quando você vai viajar de avião, você entra no avião, senta na sua poltrona, todo mundo sentadinho, e estão aguardando a torre dar o sinal para o piloto poder taxiar e colocar o avião na pista de decolagem. E o avião vai devagarzinho, toma sua posição, e o piloto diz: senhoras e senhores, estamos aguardando a ordem da torre para decolar. E aí a turbina está devagarzinho, está ligada devagarzinho. Quando a torre dá o sinal, o piloto diz: decolagem autorizada. Agora ele liga o motor na sua turbina total, e com 1 minuto o avião já está saindo do chão e já está chegando lá em cima das nuvens. Aí o avião vai manter a sua estabilidade no voo, e quando chega na hora, ele desce e pousa com segurança. Ele tem uma rota, tudo calculado milimetricamente. Eu tenho em minha mente uma mensagem de Deus para a igreja. Eu estou seguindo uma rota aqui. Eu tenho uma rota a seguir. Eu tenho uma rota. Eu tenho um começo, eu tenho um meio e tenho um fim. Outro chamado que eu fico maravilhado na Bíblia é com o chamado de Davi. Um jovem novo, mas que ele teve uma experiência gloriosa com Deus, a tal ponto de Deus dizer: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E Deus chamou aquele jovem de uma maneira gloriosa, falou com Samuel: Samuel, enche teu vaso de azeite e vem, eu vou te enviar até a casa de Jessé o Belemita, porque dentre os filhos de Jessé eu escolhi um para ser rei sobre Israel. E quando Samuel chega lá, entra o primeiro filho de Jessé, Eliabe, um homem alto, forte, musculoso. Quando Samuel olha para ele e vê aquele homem formoso, forte, fala no coração: sem dúvida nenhuma está perante mim um ungido do Senhor. Quando ele já vai derramar o óleo sobre o Eliabe, Deus fala: Samuel, não se precipite. Aleluia. Não atente para a sua aparência e nem para a sua formosura. Não olhe para os seus músculos, porque eu o rejeitei. O Senhor, não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, o exterior, mas eu olho o coração. Rejeitei. Aí vem o segundo, Eliabe, Aminadab. Deus vai rejeitando tudo, Samar, e vai rejeitando tudo. Aí quando passaram os filhos de Jessé, 7 filhos, Jessé olha, Samuel olha para Jessé: acabaram os seus filhos? Não, tem um caçula. Ele está lá cuidando das ovelhas, está lá cuidando das ovelhas. Você vê, ele era tão, ninguém imaginava aquilo, ele era tão desprezado, que nem chamaram Davi para receber o homem de Deus. Não. Mas o que aconteceu?
Desprezaram Davi, não foi? Desprezaram Davi, ele foi desprezado. Ele foi desprezado. Mas Deus falou: Samuel, manda chamar ele lá, porque ele tem uma qualidade que eu gostei. Ele está cuidando das ovelhas. Oh, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Preste atenção, preste atenção. Para fazer essa obra de Deus, tem que gostar de ovelhas, tem que gostar de pessoas. Você tem que, seja dirigente de ciclo de oração, professor de escola dominical, dirigente de mocidade, dirigente das crianças, seja diácono, seja presbítero, seja evangelista, seja pastor, seja missionário. Você tem que gostar de alma, você tem que gostar de gente, você tem que gostar de ovelha. Chama Davi. A Bíblia não diz isso, mas quando eu leio a Bíblia parece que me veio na cabeça. Aí vem lá Davi, ele sai lá da onde está o curral das ovelhas lá e chega dentro de casa onde está Samuel e todos os irmãos dele. A Bíblia não diz isso, mas eu penso que ele chega com a ovelhinha na mão, com o cordeirinho na mão. Papai, só mandou me chamar, papai. Eu mandei, meu filho, porque o profeta aqui mandou te chamar. Quando ele chega, Deus fala: é esse aí, unge ele. Agora escute a palavra do Senhor, escute a palavra do Senhor, escute. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, reparai, pois, no vosso chamado. Olha como é que Deus nos chamou, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Alguém aqui tem diploma de doutor? Alguém aqui tem diploma de mestre? Não temos diploma de doutor e nem de mestre, mas Ele nos chamou! Ele nos chamou! Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Alguém aqui tem nobre nascimento? Alguém aqui é filho de príncipe, é filho de rei? Alguém aqui tem algum parente aí ocupando altos cargos no estado, nobre nascimento? Não, mas Ele nos chamou. Pelo contrário, meus irmãos, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aqueles que acham que são alguma coisa, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Que coisa maravilhosa! Jesus foi rejeitado. Vocês sabem por que ele foi rejeitado? Porque ele veio de Nazaré da Galileia. Oh, cidadezinha desprezada, era Nazaré. Os doutores tudo vinha de Belém, de Jerusalém. Agora veio Jesus lá de Nazaré da Galileia. Quando disseram: achamos o Messias, Jesus de Nazaré. Da onde? Nazaré. E de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Aí disseram: vem e veja com seus olhos. E quando levaram até Jesus, o que eles viram com os olhos? Eles viram aquele desprezado nazareno fazer aquilo que os doutores de Jerusalém não faziam. Eles viam os cegos recobrarem a visão, os surdos recobrarem a audição, os mudos cantavam, os coxos saltavam, e os leprosos eram purificados, e os mortos eram ressuscitados. Porque Deus abate ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, escute. Quando eu olho essas histórias da Bíblia, as chamadas desses homens, Abraão, Moisés, Davi e tantos outros que eu poderia citar. Paulo, vocês lembram de Paulo? O Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Que chamada maravilhosa que foi de Paulo. Esses homens que foram chamados por
Deus, eles não tinham dúvidas da sua vocação, da vontade de Deus para a vida deles. Não tinha não, porque eles receberam o chamado direto de Deus. E nós que amamos a Deus, escute isso aqui, nós que amamos a Deus, nós que queremos agradar a Deus, nós que queremos fazer alguma coisa para Jesus antes que Ele venha, nós também às vezes ficamos em casa estudando a Bíblia, orando, jejuando, aguardando também o nosso chamado, não é verdade? Não é verdade? Você lembra quando nós ficávamos aguardando o nosso chamado e nós queríamos, nós imaginávamos um chamado sobrenatural. Eu quero um chamado igual um chamado de Abraão. Eu quero que Deus se apareça para mim para eu não ter dúvida, porque aí eu largo tudo na convicção de que Ele me chamou. Eu quero um chamado igual de Moisés, cara a cara. Eu quero um chamado igual de Davi. Eu quero um chamado igual de Paulo de Tarso. Que Deus apareça para mim. Quem de nós aqui nunca falou isso? Aleluia! Não foi? Não é assim que nós imaginamos. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu não quero que o pastor me chame. Não. Eu não quero que a profeta venha profetizar para mim. Não. Eu quero que Deus se revele para mim. Aí sim. Aí eu vou fazer a obra de Deus. Não é assim que nós passamos? Sabe o que eu aprendi? Glória a Deus! Eu aprendi que nós estamos equivocados com esse pensamento. Nós não precisamos esperar o chamado sobrenatural. Nós não precisamos esperar um chamado sobrenatural de Deus em nossa vida para nós fazermos alguma coisa para Ele. Não. Aprenda isso aqui. Aprenda. Aleluia! Por favor, você precisa aprender isso. Eu não estou que eu aprendi isso com o Senhor. Eu aprendi isso com o Senhor, Ele me ensinou isso. Eu não preciso esperar um chamado sobrenatural de Deus para poder colocar a mão no arado, para poder fazer a obra. Eu não preciso esperar Deus me chamar pessoalmente. Não, sabe por quê? O Senhor me mostrou aqui. Ele já nos chamou. Olha o versículo que nós lemos. Não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos. Porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Não, escute, fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos. O chamado já veio. O chamado está aqui. Eu vos escolhi a vós e vos designei. Você já foi designada por Deus. Nós já fomos designados por Deus para anunciar as boas novas de salvação. Glória a Deus! Isso foi Jesus que disse. E agora vem o apóstolo Pedro dizendo: vós, igreja, sois raça eleita. Você já foi eleito por Deus. Vocês são nação santa. Israel falhou na sua missão de testemunhar ao mundo a glória de Deus. E Deus levantou a igreja como nação santa. Vós sois sacerdócio real. Irmão, quando você ora, não importa se você é diaconisa, não importa se você é presbítero, não importa se você é diácono, evangelista, pastor, se tem carteirinha ou não. Quando você ora, você é uma sacerdotisa de Deus, você é um sacerdote de Deus, você consegue conectar um pecador arrependido
a Deus. Glória a Deus. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí Pedro vai dizer: a fim de, com o propósito de, com o objetivo de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O chamado já veio, meus irmãos. Quando eu leio a minha Bíblia, nos evangelhos, todos os evangelhos, eu gosto muito de ler a palavra de Deus, para vocês verem que o que eu estou falando não é de mim, é a palavra. Em todos os evangelhos, eu vou começar por Mateus. Olha a ordem de Jesus para a sua igreja. Quem é a igreja, diga amém. Olha a ordem de Jesus para a igreja. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está ordenando: ide por todo o mundo. O chamado já veio, a ordem já foi dada. Quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e lhes censurou a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A ordem de evangelização que ele já deu para a sua igreja. Quando eu vou para o Evangelho de Lucas, eu li Mateus, Marcos, agora olha Lucas. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Aleluia. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É a ordem do Mestre. E para finalizar, quando eu vou para o Evangelho de João, quem está entendendo a mensagem, diga amém. Amém. Quando eu vou para o Evangelho de João, no capítulo de número 17, Jesus diz assim, orando a Deus. Deixa eu ver o 15. Capítulo 17. Jesus diz assim, capítulo 17, versículo 18: assim como tu, meu Pai, me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Olha que lindo. João capítulo 17, versículo de número 18. Jesus está orando a Deus, está dizendo: Pai, assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os preparei, eu os treinei,
eu vou encher do Espírito Santo e também estou enviando eles ao mundo. Olha que coisa linda. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. E no capítulo de número 20 de João, versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês estão vendo Mateus, Marcos, Lucas e João. E no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus disse assim: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês, igreja, serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A ordem já foi dada, a vocação já foi dada. Sabe o que eu aprendi, meus amados irmãos? Nós ficamos aguardando, sentados, o sobrenatural de Deus acontecer para nós obedecermos o chamado. Eu li uma frase de uma missionária que ela disse bem assim, escute isso. Uma missionária que saiu pelo mundo para fazer a obra de Deus. Aí perguntaram para ela como que foi o chamado dela. Como é que foi o seu chamado? Foi uma coisa sobrenatural? Conta para nós. Ela disse: eu não recebi nenhum chamado sobrenatural de Deus. Eu simplesmente li na Escritura o ide e resolvi obedecer. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Eu li na Escritura o ide e resolvi obedecer. Isso mudou a minha vida. Essa frase da missionária mudou a minha vida. É como se o Espírito Santo falasse: meu filho, você vai ficar sentado esperando um chamado sobrenatural? Não, meu filho, eu já te chamei. Leia as Escrituras, eu já dei a ordem. Vai, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a missão da igreja, irmãos? Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Eu vou falar para vocês, eu vou falar qual é a missão da igreja. Escute bem. Amanhã de manhã, quando você acordar, a primeira coisa que você vai querer fazer é ir na padaria, comprar pão, para poder alimentar a sua família, alimentar você, tomar aquele cafezinho. E isso não tem nada de errado, não. Qual é o papel da padaria? Qual é a função da existência da padaria? A padaria só existe para poder fabricar pão. Você já imaginou você chegar numa padaria? Eu vim comprar pão. Não tem pão. Então mentira, não é padaria. O papel da padaria, a função da existência da padaria é fabricar pão. Aqui no Espírito Santo, nós temos uma empresa chamada Excelsa EDP. Qual é a missão da EDP? Fornecer luz, fornecer energia para quem está em trevas. Nós temos aqui uma empresa chamada Cezan. Essa água que está aqui, ó. A Cezan vai no rio, capta a água suja do rio, barrenta, leva através dos canos para uma estação de tratamento, aplica os produtos necessários, a água passa por um processo de purificação para chegar na sua torneira limpinha e potável para você poder beber. O papel da Cezan é fornecer água. Agora, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é anunciar Jesus, o pão da vida para o faminto. O papel da igreja é mostrar Jesus, a água da vida para o sedento. A missão da igreja é anunciar Jesus, a luz do mundo para quem está em trevas. Jesus disse: quem
em mim, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede, porque eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, e o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser que tome de graça da água da vida. Esse é o papel da igreja. Quando nós estamos doentes, todos nós vamos para o hospital, porque o hospital é lugar de cuidar do doente, não procurar um médico. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aí nós vamos para o hospital, porque o papel do hospital é ter médicos e enfermeiros para poder cuidar dos doentes. A igreja é o hospital de Deus. Aqui o doutor Jesus opera sinais, prodígios e maravilhas, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Por isso que a igreja não pode deixar de anunciar a palavra de Deus. Deus, por sua misericórdia, por sua bondade, está me ensinando muita coisa. Eu tenho muito o que aprender. Eu tive na África 3 vezes na África. A gente vê aquele povo sedento de Deus. Aqui o nosso culto começa às 7 horas da noite. Termina 9 horas, o povo já quer ir embora, não aguenta mais ficar na casa de Deus. Lá, o culto dura 5, 6 horas. Em fevereiro, eu estava na África. O período de louvor da igreja lá na África durou 2 horas. Mas não é qualquer tipo de louvor, não. Ali é adoração pura. É um conjunto atrás do outro, com aquelas roupas próprias. Parece que eles estão indo para uma festa, adorar a Deus. Coisa gloriosa. E aí entra um conjunto, canta, entra outro conjunto, canta. Você fica assim, você sente a glória de Deus, você sente a presença de Deus. O pregador pregou a palavra meio-dia e entregou o microfone 2 horas da tarde. Eu não vi ninguém comendo dentro da igreja. 5, 6 horas de culto. Quando me falaram, eu não acreditei. Até que eu fui lá e vi. 5, 6 horas de culto. E hoje aqui a gente fica 2 horas dentro da casa de Deus. Já não aguenta, já quer ir embora. Aleluia! O povo sedento, faminto da palavra de Deus. Tive no mês passado no Egito. Pregamos lá dentro do Egito. Culto no Egito. Meu Deus do céu, 3 horas de culto. 3 horas de culto. 3 horas de culto. Eu preguei, depois o pastor pregou, depois o pastor orou por todo mundo. Ninguém com pressa de sair da casa de Deus. Tive na Grécia. Eu estive lá naquele local onde Paulo pregou o seu sermão ao Deus desconhecido, no Areópago. Quando Paulo, se você ler Atos capítulo 17, eu vivi aquilo ali, Atos capítulo 17, lá. Tem lá um local onde Paulo pregou ao Deus desconhecido. Tem uma placa aqui, Paulo pregou o seu sermão sobre o Deus desconhecido, e Dionísio, o Areopagita, se converteu. Lá tem uma rua em homenagem a Dionísio, o Areopagita, aquele que se converteu com a pregação de Paulo. E a história diz que ele se tornou um bispo do cristianismo. Eu me senti tão pequenininho, pastor, tão pequenininho, sabe por quê que eu me senti tão pequenininho? Eu aprendi que para você poder fazer a obra de Deus fora do Brasil, escute isso aqui, para quem quer fazer, para quem tem o desejo de fazer, nós precisamos de saber outra língua além do português. Precisa, não tem jeito, meus irmãos, não tem. Para chegar lá dentro do
Egito, eles falam árabe, eu não sei uma palavra de árabe. Como é que eu vou pregar em árabe para eles? Aí você tem que usar o inglês. Você tem que usar o inglês. O meu inglês é horrível. Aleluia. O meu inglês é horrível. Eu fiquei com vergonha de falar inglês com ele lá, porque os caras falam 5 línguas. Eu tive numa igreja na Grécia. O pastor, olha que coisa interessante, a história do pastor. Ele é da Índia, ele é indiano. Só que ele é de uma região da Índia. A Índia, só para você ter uma ideia, é um dos maiores países do mundo. A maior população do mundo hoje é a Índia, passou a China, já passou a China. Vocês sabiam disso? Pode pesquisar aí. A Índia hoje já ultrapassou a China em população. Então esse pastor e a esposa, quando jovem, nasceram na Índia. E aí teve uma guerra, e a Índia e o Paquistão se dividiram. Nasceu aí o Paquistão. O Paquistão ficou todo muçulmano. E a Índia, com seu hinduísmo, com seus 6 milhões de deuses, com o budismo, com o cristianismo, com liberdade religiosa. Mas no Paquistão, não. Então por isso que houve a divisão, e aí nasceu o Paquistão. Esse pastor saiu do Paquistão com a sua esposa e foram para a Grécia. Quando eles saíram do Paquistão, eles já saíram falando 3 línguas. 3 línguas. Urdu, eu vi a Bíblia em Urdu. Eu vi a Bíblia na língua Urdu. Eles falavam Punjabi, eu vi a Bíblia na língua Punjabi. E falava uma outra língua, uma terceira língua, é o Urdu, o Punjabi, e eu esqueci agora a terceira língua. Eles já saíram dali falando 3 línguas. Quando eles foram para a Grécia, o pastor e a sua esposa, ali nasceram os 3 filhos deles. Então os 3 filhos deles já aprenderam em casa essas 3 línguas com o papai e com a mamãe. Os filhos dele, o Demétrio, a Maria e o Francisco, tem em torno de 25 para 30 anos, os meninos. Já falavam 3 línguas. Aí quando chegou na época de ir para a escola, eles foram para a escola, aprenderam o grego, que é a língua oficial, e o inglês na escola. Eles falam 5 línguas. 5 línguas. Aleluia. E eu, só com o meu português e com o meu básico de inglês, que dificuldade que eu tive para poder conversar com aquele povo. E nós tínhamos um missionário da nossa equipe, que ele fala o inglês e fala também o espanhol. Então eu pregava em português. Por favor, vem aqui, vocês dois, vem aqui, os dois. Isso, vem cá. Eu pregava em português, o missionário traduzia para o inglês, e o pastor da igreja traduzia para o árabe, ou para o urdu, ou para o punjabi, para a língua que precisasse ser traduzida. Você já parou para analisar? Como que eles são os africanos? Obrigado, meus filhos, obrigado. Os africanos, escuta aqui os africanos. Nós achamos, nós estamos errados com a África, irmãos. Nós estamos equivocados com a África. Eu tive na casa de um pastor na África, pastor Solomon. Aquilo é um missionário mesmo de Deus. Ele trouxe a filhinha dele para mim, de 7 aninhos, ela está trocando os dentinhos. O nome dela é Shalom. O nome dela é Shalom. A Shalom, com 7 anos, já está falando o inglês e já está falando o Tsonga, que é a língua da tribo dela. O pai dela fala Tsonga, a mãe fala Tsonga. Então a língua materna dela é o Tsonga. E ela foi para a escola e já está aprendendo o inglês. Ela tem 7 anos, já está falando 2 línguas. Ela trouxe os exercícios dela de inglês para eu ajudar ela a fazer. E é lógico, eu aproveitei ali para aprender também o inglês. Ela tem 7 anos. A irmã dela, a Chiluvelo é o nome dela.
fala 3 línguas. O irmão dela, o Salo, tem 18 anos. O menino está indo para a faculdade agora. Já está falando 4 línguas. E a filha mais velha dele, a Fulno, já está falando 6 línguas. No culto na igreja, ela pode traduzir um pregador para uma dessas 6 línguas que precisarem. Olha como que eles são inteligentes. E nós achamos que os africanos não são inteligentes. Nós aqui não somos. Então, irmãos, o que eu quero deixar para vocês, nessa simples mensagem, nessa simples palavra, eu vim aqui hoje atender vocês com muita alegria no meu coração. Eu trabalhei o dia inteiro no hospital hoje. Quando deu 18 horas eu parei, fui para minha casa, peguei um trânsito horrível. Cheguei em casa, já fui tomar banho, fui me preparar para poder vir para cá. E eu não sabia como chegar aqui na igreja. Eu liguei, me socorreram, o irmão foi me buscar de moto. E eu estou aqui simplesmente para trazer essa palavra simples para vocês. Eu não vim aqui pregar teologia. Eu não vim aqui pregar. Não. Eu vim aqui para dizer uma coisa para vocês. Não precisa ficar sentado esperando o chamado sobrenatural de Deus vir para você, porque ele já veio. Glória a Deus. Olha. Deus desceu para chamar Abraão, não foi? Deus desceu para chamar Moisés, não foi? Deus desceu para chamar Davi. Deus desceu para chamar Paulo. Jesus desceu aqui na terra e nos chamou para a sua obra. Você quer mais sinal do que esse? Quem entendeu, diga amém. Que Deus abençoe a igreja. Lembre-se disso. Para finalizar, fechei a minha Bíblia aqui. Para finalizar, eu quero que você medite nessa frase. Eu não vou explorar.